Bom, apareceu para vocês aí tecido muscular? Não, pra mim não apareceu nada. Calma aí. Sim, apareceu. No final. Beleza, calma aí que dá uma travada aqui. Ó, voltei aqui, tava dando uma travada aqui. Bom, então vamos lá. Tecido muscular, né? A gente viu o tecido epitelial, vimos tecido conjuntivo e agora o muscular. Bom, o tecido muscular, né, ele tem... As células são chamadas de fibras musculares. Olha o latão aí, ó. Fibras musculares contráteis muito especializadas, tá? Então, são fibras musculares que têm a função de contração. Então, são fibras que vão ter, vão ser especializadas em realizar o processo de contração muscular, tá? Essa contração, ela ocorre graças a filamentos especiais chamados de actina e miosina. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês que mostra como é que ocorre essa contração muscular. É de origem mesodérmica, tá? Então, dos folhetos embrionários, é do mesoderma, e a classificação. Então, existem 3 tipos de tecido muscular. Antigamente, só era dividido em 2 tipos de tecido. O tecido muscular liso e o estriado, tá? Então, só que aí o que acontece? Tem uma característica, eu até uso isso para poder lembrar, passo isso para os alunos para eles lembrarem. Porque existe uma característica o seguinte: um tecido tem contração involuntária e o outro tecido tem contração voluntária, ou seja, um músculo ele tem contração de acordo com a nossa vontade e o outro faz a contração sozinho. Então, qual deles é esse? Então, o tecido muscular liso é a contração involuntária, tá? É o tecido muscular dos órgãos. Então, os órgãos se mexem, eles se contraem sem a nossa vontade. E o estriado, ele tem contração voluntária. Beleza. Então, tinha essa definição. Só que aí tem o seguinte: o músculo cardíaco, músculo do coração, as células dele não são de músculo liso, são de músculo estriado. Só que o estriado, né, eu falei, a contração é voluntária. Só que o coração, a contração dele é involuntária. Então, por isso que se separou, em vez de 2 classificações só, colocaram 3 classificações. Então, nós temos aí o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso. Então, aqui nós temos as fibras musculares esqueléticas, tá? Elas possuem contração rápida e voluntária. Então, os músculos dos ossos, eles vão ter uma contração rápida e voluntária, tá? Nós vamos, como é que se diz? Não tem uma contração involuntária. Os nossos ossos, né, os braços, pernas, se movimentam de acordo com a nossa vontade. Já o liso, o estriado cardíaco é um músculo do coração. Ele tem contração rápida e involuntária. Então, o músculo do coração, ele vai ter a sua contração independente da nossa ação, tá, gente? Independente da nossa vontade. E o músculo liso, ele não possui estrias. Então, por isso que ele é chamado de liso, ele tem as fibras menores, mais achatados, e eles possuem a contração lenta e involuntária, que são os músculos dos outros órgãos, tá? O músculo dos outros órgãos, eles vão ter essa contração lenta e involuntária. Então, eles vão se movimentar independente
da nossa vontade, tá? E esses movimentos, né, são exemplos dos movimentos peristálticos, que nós vamos ver daqui a pouco o que são esses movimentos, tá? Que estão muito relacionados à parte do sistema digestório, são movimentos que o esôfago faz para empurrar o alimento para baixo, né? A ereção dos pelos do corpo ao frio, ao medo, então a reação, contrações uterinas, então essas contrações uterinas que estão ligadas não só ao nascimento, mas também aquelas cólicas menstruais que as mulheres sentem, estão ligadas a essas contrações uterinas, tá, gente? Então, são essas contrações para poder haver descamação que acaba causando essa dor. E aqui nós temos o tecido nervoso, tá? A gente viu o muscular, quando a gente acabar aqui o nervoso, eu vou colocar um videozinho mostrando como é que ocorre a contração com uma animação, para vocês verem melhor. Então, vamos terminar esse slide aqui do nervoso e eu pego o vídeo lá e boto para vocês. Então, tecido nervoso. A célula, a principal célula, a unidade funcional básica do sistema nervoso é o neurônio, tá? É uma célula com capacidade de transmitir os impulsos nervosos. Então, os neurônios, que são essas células bem diferenciadas, muito especiais, que são compridas, tá? Elas, apesar de serem microscópicas, né, elas são finas, mas elas têm uma extensão muito grande, assim como também o tecido muscular. Embora as células acabem sendo, a gente não veja mais uma só, ele é bem prolongado, embora bem fino. Então, aqui, o neurônio, que são células que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso sistema nervoso, principalmente por causa disso, porque os neurônios são células que não têm uma capacidade de regeneração. Então, outras células do corpo, nós vamos ter uma regeneração. Os neurônios, não. A gente só vai perdendo o neurônio. E a gente vai ter neurônio no corpo inteiro. Não é só na cabeça, não é só no cérebro, né? Mas os neurônios que vão receber os impulsos nervosos. Então, aqui, nessa primeira região aqui, nós temos o chamado corpo celular, tá? É o corpo celular. Essas terminações na pontinha do corpo celular são chamadas de dendritos. É por aqui que o neurônio recebe o impulso nervoso, tá? Ele recebe o impulso nervoso por aqui, por esses dendritos. Essa cauda aqui é chamada de axônio. É essa cauda toda aqui. No final do axônio, a gente tem aqui esses ramozinhos, que também parece o galho de uma árvore, chamadas de terminações axônicas. Então, é daqui que o impulso nervoso ele passa para outro neurônio. Então, o neurônio, o impulso nervoso é recebido pelos dendritos, ele passa por toda a extensão do neurônio e é repassado aqui no final do axônio para outro neurônio, ou seja, para o dendrito de outro neurônio. Então, é como se tivesse uma outra região dessa aqui, de outra célula, conectada aqui, tá? E essa região de encontro entre os dois, que são chamadas de sinapses, tá? Então, a sinapse é a transmissão desses impulsos nervosos. E aqui nós temos umas estruturas chamadas, tipo um monte de gominho, né? Isso aqui parece até aquele negócio de linguiça de churrasco, né? Um monte de gominho de linguiça de churrasco. Esses gominhos aqui são chamados de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela tem a função de aumentar a velocidade do impulso nervoso, tá, gente? Então, aqui a gente está vendo o tecido nervoso, tá? Não estamos vendo o sistema nervoso. Então, quando a gente for ver sistema nervoso, aí nós vamos ver mais a fundo isso aqui. Então, aqui nós temos mais as especificações da célula. E aqui, entre cada uma bainha de mielina,
tem uma estrutura chamada nódulo de Ranvier. O que quer dizer isso? Por que é importante? Porque graças a essa bainha de mielina, o impulso nervoso, ele meio que passa de um nódulo de Ranvier para outro. Ele vai pulando. Então, o impulso é muito rápido, tá, gente? Então, o impulso nervoso, ele não é uma coisa demorada, ela é uma coisa bem rápida. Então, vocês imaginem, por exemplo, né, que quando você fura o pé, tá? No mesmo momento em que você encosta o pé num prego, por exemplo, você já está retirando o seu pé. Então, aquilo ali, o quê? Você tem os nervos que são chamados sensitivos, que são os neurônios sensitivos e os neurônios motores. O sensitivo, como o próprio nome já diz, ele vai receber o estímulo, tá? Ele vai receber as sensações. E os hormônios motores, eles vão estar relacionados à movimentação. Então, quando você acaba pisando no prego, pisando em alguma estrutura pontiaguda, e você tira o pé, o que acontece é um processo chamado de arco reflexo, onde nesse arco reflexo, o que vai acontecer? Você vai pegar esse impulso, ele vai ser transmitido, tá? Ele vai ser transmitido dali da região furada, ele vai ser transmitido até a coluna, ele não chega, o arco reflexo não chega até o encéfalo, e ali na coluna ele volta imediatamente para que você retire o pé, né? Então, tudo isso acontece em milésimos de segundo. E ali dentro, toda essa parte desse impulso nervoso, o impulso nervoso, ele tem uma característica eletroquímica. Então, o que quer dizer isso? Então, vocês já devem ter visto em química alguma coisa chamada de íons. Tá? Os íons é quando ele perde elétron, ganha elétron, e os elétrons que estão ligados à eletricidade. Então, é nessa mudança de elétrons entre um neurônio e outro, né, dentro da célula, que vai transportar esse impulso nervoso. Então, é por isso que, normalmente, quando a gente vê alguma animação do sistema nervoso, a gente vê como se fosse uma corrente elétrica passando. E é basicamente quase isso, tá? Simplificando mais ou menos como seria o impulso nervoso. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não? Não, professor. Não, professor, tá Tá, tranquilo. vou colocar aqui, deixa eu abrir o vídeo aqui, para colocar o vídeo para vocês poderem assistir. Para vocês verem mais ou menos como é essa contração muscular. Cadê? Tá aqui. Deixa eu botar para compartilhar aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tchau, pai. Tchau.
Ô. Bom, travou aí para você, Mídia? A imagem ficou. Na verdade, a imagem, né, foi na hora que eu botei aqui, ó, cliquei num outro negócio aqui, ela ficou meio escura, mas o vídeo em si, ele tem uma imagem boa, tá? É porque eu tinha clicado em compartilhar, aí depois que eu fui ver isso. Mas aqui, quem quiser ver o vídeo novamente, aí eu tô botando o link aí, tá? Tô botando o link aí. Esse vídeo, inclusive, até é um professor meu do mestrado que está fazendo a dublagem do vídeo, né? Bom, então, dúvidas até aqui? Então, podemos passar para o próximo. Fala, Keila. Nada não, professor. Eu ia falar. Sem dúvidas, pode passar. Vai falar, quer sextar? Não, nem vou falar nada. A Keila tá querendo sextar, tadinha da Keila. Poxa, professor. Vamos lá, deixa eu abrir o outro aqui. Até que horas é essa aula, professor? Cara, assim, até às 9. Nossa. Até às 9, pô. Logo ali, ó, já são 8h05. Aí, ó, o horário certinho de sextar, depois das 9. Depois das 9, exatamente. Isso aí. Isso aí. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Acabar a aula 9 horas, pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. Não gosto nenhuma, ficar sentado mesmo. Então, pode acabar o horário que você quiser. Ai, caraca. Normalmente eu passar no final do ano. Final do ano não, né? Final do mês, né? Porque só falta essa disciplina para você, não é isso? É verdade, é. Então, não é nem final do ano. Final do mês. Daqui a pouco eu tô com 19 anos, faço esse mês e ainda não terminei os estudos. Opa, então tem bolo pra gente, então, ó. Tem bolo, ó. Tem bolo pra mim esse ano. Oh. Passo um dia depois da aula. Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. 24 de outubro. Bom, então vamos lá. Sistema digestório. Tá? Então, sistema digestório, vou pegar o bem básico aqui, inclusive até lá o vídeo, gente, vocês não precisem ficar apegados a todos aqueles nomes, troponina, tropomiosina, estrutura sarcoplasmática, aquilo dali, é lógico, não vai cair na prova de vocês, tá? O vídeo foi mais para poder vocês visualizarem de uma forma melhor como é que acontece a contração. E também até, a não ser que seja alguém aí faça enfermagem. Alguém faz enfermagem, algum outro do curso técnico, não? Eu vou começar, professor, esse mês. Então, ela falou para mim, então, quem é da enfermagem vai ver aquilo dali. Enfermagem ou informática? Não, enfermagem. Ah, desculpa, entendi o senhor falar informática, perdão. Não, enfermagem, outros cursos da área da saúde, né? Que aí vai ver toda essa parte aí de novo, só que mais a fundo. Bom, então o sistema digestório. Então, funções do sistema digestório: preensão, mastigação, deglutição, digestão e absorção. Tá? Então, essas são funções do sistema digestório, tá? E não são só funções, mas também etapas do sistema digestório. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem canal alimentar. O que tem no canal alimentar? Então, o tubo digestório, tá? Do sistema digestório, ele começa na boca e termina no ânus. Então, é um tubo contínuo.
tá, gente? É como se fosse um encanamento, é um tubo contínuo em que cada parte do tubo ele pode ter uma diferenciação no seu tamanho, na sua largura e tudo mais. Então, começa lá na cavidade bucal, então a gente tem a boca, logo depois o alimento passa para a faringe, passa para o esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, reto e ânus. Então, esses daqui são as estruturas do canal alimentar ou do tubo digestório. E ele vai ter também alguns órgãos anexos, que nós chamamos de glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, o fígado e o pâncreas, eles são órgãos que são anexos ao canal digestório. Eles não fazem parte do canal digestório, mas eles liberam substâncias ali dentro desse canal digestório. Então, aqui a gente tem a imagem, tá, do trato gastrointestinal. Tá? Então, tem aqui a boca, tá? Aqui em cima é a parte do nariz, tá, gente? Então, tem a boca aqui, a faringe, esôfago, até chegar lá no ânus. Bom, então vamos começar pela cavidade bucal. Então, o que que acontece? O processo de digestão, ele vai ser dividido em dois tipos de processos diferentes, dois tipos de digestão diferentes. A digestão mecânica e a digestão química. Então, na digestão mecânica, é uma digestão que ocorre através de movimentos, tá? Movimentação. A digestão química é através de enzimas. Então, na digestão mecânica, nós temos 3 processos de digestão mecânica, tá? É a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. Tá? Então, são movimentos que o corpo vai fazer, então, por isso que é a parte da digestão mecânica. A digestão química, ela já está relacionada à parte enzimática. Então, é onde a gente vai ver lá as enzimas digestivas, né? Lá dentro do estômago, no intestino, onde a gente vai ter as enzimas digestivas. Então, o que que acontece? Então, aí na boca, nós já vamos ter 2 processos de digestão mecânica e também digestão química, tá, gente? Então, a boca, você tem na boca a mastigação e a deglutição. A deglutição é o quê? A deglutição é o ato de engolir. Então, quando a gente engole, é uma movimentação muscular que ocorre na boca e faz parte desse processo, é um dos processos mecânicos da digestão. E na boca já existe uma digestão química, digestão enzimática, porque a saliva, ela já começa a digerir os alimentos. Tá? A saliva, ela digere os alimentos. O único alimento em que a digestão química não inicia na boca são as proteínas. Carne. A saliva não digere a carne, mas a saliva digere qualquer outro alimento que seja composto de amido, tá? Ela vai digerir, né? Ela vai digerir por causa da alcalinidade. A saliva, ela tem um pH alcalino. Já a parte lá no estômago já é mais ácido. Então, a saliva, ela vai digerir esse amido. Já as proteínas, por serem uma estrutura mais rígida, elas só ocorre a digestão química a partir do estômago, tá? Que é onde ocorre a ação de uma enzima chamada de pepsina. Então, isso às vezes muitas vezes é questão de prova. Qual o único alimento que a digestão não se inicia na boca? É carne, proteína, tá, gente? Então, proteína, carne. E o dente, a única coisa que vai acontecer com a carne vai ser digestão mecânica mesmo, que é a trituração. Então, nós vamos precisar dos dentes para poder triturar. Então, os dentes nós temos na frente
tá? Toda a quantidade que eu falar aqui é em dobro, tá, gente? Porque é de baixo e de cima. Então, nós temos 4 dentes incisivos. Esses dentes eles servem para cortar o alimento, né? Temos os dentes caninos, que vão dar até, no nosso caso, dá até colocar a gente até uma classificação zoológica dentro do grupo dos caninos, né? Próximo aos cães, né? Temos aqui os pré-molares, onde já é uma transição entre o corte e a mastigação, a trituração, e os molares. E lá no final, né, o último dos molares é o dente ciso, que, para falar a verdade, até hoje ainda existe uma grande discussão em torno desse dente ciso. Por que que existe? Porque o alimento você não chega a mastigar lá atrás. Então, o dente ciso, normalmente, ele acaba sendo mais para criar problemas, porque esse dente ciso, você tem mais dente do que cabe dentro da boca. Essa é a verdade. Tá? Esse dente ciso, ele seria dispensável. Ele acaba tendo função quando você perde um desses outros dentes, porque aí ele vai empurrar. E aí onde ele vai conseguir crescer, mas muitas vezes, às vezes ele cresce deitado. Eu tenho um que eu tenho que arrancar, e é só com cirurgia para arrancar o dente ciso. Né? Não é dentista que arranca, é o chamado bucomaxilo, que também é um tipo de dentista, mas é um cirurgião. Porque o dente pode crescer deitado, aí acumula alimento ali, e ele acaba estragando 2 dentes diferentes, dando problemas. Então, é um dente que, assim, a gente acredita evolutivamente que é um vestígio de um antepassado comum. Tá? O antepassado comum teria uma boca maior, como os famosos homens das cavernas, né? Os australopitecos, eles teriam uma boca maior, então caberia esses dentes todos. E a gente foi, no processo de evolução, foi diminuindo, a nossa boca diminuiu de tamanho, mas o dente ficou. É mais ou menos isso daí. Acabou que eu falei aqui basicamente tudo sem usar os slides. Né? Então aqui, ó, o homem adulto vai ter 32 dentes, 16 embaixo e 16 em cima. A primeira dentição, chamada de dentição de leite, ela já possui apenas 20 dentes. Então as crianças pequenas, elas possuem apenas 20 dentes. Elas não possuem os pré-molares. E os molares, elas não possuem o dente ciso. Né? Então, depois, quando começar a cair os dentes, que esses outros dentes vão surgindo. Isso lá para os 10, 11 anos, isso acontece aí. Aqui são as partes do dente, tá, gente? Não tem tanta necessidade de a gente ver isso aqui. Isso aqui eu não vou cobrar para vocês. É lógico, pessoal que for para a área da saúde vai ver isso mais a fundo. Aqui a coroa, colo, raiz, aí até onde às vezes a gente vai lá no dentista e tá com algum problema, o cara fala assim, tem que fazer coroa. Essa parte aqui, ó. A parte aqui de cima não dá para aproveitar. Então ele retira, mata esses nervos que estão aqui embaixo, coloca um pino aqui e coloca uma coroa aqui em cima, uma prótese de outro material lá, de porcelana, de cerônio, vários outros tipos de coisa que ele faz essa coroa aqui sintética, né? Uma prótese, e aqui queima, mata esse nervo, para a pessoa não sentir mais dor, e coloca um parafuso aqui dentro desse buraco para poder prender a coroa. Então, aqui nós temos as glândulas salivares, tá? As glândulas salivares, que são 3. É a parótida, a submandibular, embaixo da mandíbula, né? E, cadê a outra? A glândula sublingual, embaixo da língua. Então, nós temos 3 glândulas salivares que vão liberar saliva dentro da boca para passar, que vai realizar a digestão química
desses alimentos. Além de realizar a digestão química, a saliva também ela serve para lubrificar o alimento, para poder ele descer melhor na garganta, tá, gente? Não é só para essa questão, não. Como eu falo, a natureza ela é perfeita. Aqui a gente vai ver um outro exemplo disso. Aqui nós temos a faringe, que é essa região, tá? Aí aqui, isso aqui é um alimento, parece um rato entrando na boca da pessoa, mas não, é um bolo alimentar. Então, o que acontece? Aqui tem uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar atenção. Então, aqui é a faringe, tá, gente? É a faringe. Aqui em cima é a laringe. Laringe faz parte da parte nasal. Então, aqui é a traqueia. Aqui faz parte do sistema respiratório. Desculpa, falei faringe lá em cima, não. Ah, laringe lá em cima, não. A laringe está aqui. Depois da laringe tem a traqueia aqui. Então, o que acontece? Nós temos o alimento, a parte, o esôfago, ela fica na parte de trás do nosso pescoço. Ele não fica na parte da frente. Então, quando a gente bota a mão no pescoço, que a gente sente alguma coisa, o que a gente sente aqui no pescoço, não é por onde passa o alimento, é por onde passa o ar. Tá? E o esôfago, ele é um músculo fechado, onde ele realiza um movimento chamado de movimentos peristálticos. Nesses movimentos, ele vai, conforme o alimento passa, ele vai se fechando de cima para baixo, empurrando o alimento para baixo. Esses movimentos são identificados no esôfago e no intestino. São movimentos em que eles vão se contraindo involuntariamente. Então, tecido muscular liso, a gente não tem a ver com essa movimentação, é outra parte da digestão mecânica, então ele vai empurrando o alimento para baixo. Só que aqui na frente, na traqueia, na laringe, na traqueia, é oco, é aberto, tá? É cartilaginoso, isso aqui é um tubo. Por quê? Porque é para passagem do ar. Então, quando a gente inspira o ar passa por aqui. Tem esse buraquinho aqui que liga as duas partes. A parte respiratória com a parte do sistema digestório, no caso a boca. Então o alimento passa por trás. O esôfago é um músculo fechado. Por que é um tubo fechado? Por que é um tubo fechado? Justamente para não passar o ar para dentro do estômago. Então vocês imaginem, conforme a gente ficar assim, inspirando, a gente respira toda hora, esse ar indo para dentro do estômago. Esse é um problema muito sério. Então, o esôfago ele é fechado. Já a traqueia, como o estômago, o ar, ele não vai ter tanta pressão para abrir, a traqueia, ela é aberta. Só que aí tem esse buraco aqui. E o que impede de quando a gente engole uma comida ou bebe uma água, desse alimento vir para cá, ao invés de ir para o esôfago, já que o esôfago é um músculo fechado? É o goto? Bom, oi? É o goto? Mas que também a gente chama, que é a epiglote. É isso aqui, ó, ou glote. Então, ela é uma estrutura que parece até que tem uma mola. Então, olha aqui, ó, você está comendo, ela está aberta, porque o ar vai entrar. Quando a gente engole, por mais que a gente não perceba, a gente não engole e respira ao mesmo tempo. Se a gente fizer isso, a gente engasga. Tá? Então, quando a gente está engolindo, seja comida ou seja água, a nossa respiração ela para ali por milésimos de segundo. Então, quando esse alimento desce, ele fecha. Aqui, ó. Ó do lado de cá. E essa estrutura aqui, ela desce e fecha a parte para o sistema respiratório. Então, a comida passa direto. Agora, é lógico, quando a comida acaba de passar, ela abre novamente. Então, às vezes, a pessoa acaba engasgando porque ela engole e toma um susto. Nisso que ela toma um susto, o alimento volta. É por isso que a gente, às vezes, sente também a queimação quando tem refluxo. A pessoa está lá e está com vontade de vomitar. Aí sente uma queimaçãozinha aqui na garganta. É por causa do quê? É por causa do ácido, tá? Do ácido do suco gástrico. E que acaba saindo aqui. Oi.
Desculpa atrapalhar assim, a sua explicação. É só para tirar uma dúvida. Quando a gente toma um remédio, uma pílula, por exemplo, e a gente fica sentindo como se ainda tivesse alguma coisa, o que tem? Tem alguma coisa a ver? Assim, normalmente essa pílula vai descer de uma vez só. Dificilmente é porque às vezes tem algumas grandes em que ela acaba não tendo força para descer aqui, né? Mas ela não está aqui no... Ela não veio para a parte do sistema respiratório, não, tá? E se você bebe água, ela desce normalmente. Não é isso? Só que às vezes acontece que a gente engole alguma coisa e ele meio que machuca essa região. Aí fica aparecendo para a gente que não sai dali. Ah, sim. Era isso que eu queria saber, se era algum machucado ou se realmente ficava ali. Pode acontecer dela ficar, mas se ela ficar, tu bebeu mais água, ela desceu, beleza, não está sentindo mais nada, ou pode acontecer de repente, ela ali, como prendeu, aí você fica bebendo água e dá aquela sensação que está aqui. Se você bebeu água e ainda está com a sensação, é porque provavelmente machucou, porque quando ela vem para a parte respiratória, o que é mais difícil, mas acontece, tá, gente? Quando a pessoa engasga, quando ela vem para a parte respiratória, a pessoa tem dificuldade para respirar. Quando ela respira, faz barulho, porque é o barulho do ar passando, tá? Aí é onde a gente faz uma manobra. Normalmente eu explico isso quando é aula presencial, né? Uma chamada manobra técnica de Helmich, que é a técnica de engasgo, de desengasgo, aliás, né? Porque às vezes a pessoa pensa que é só chegar, bate nas costas, bater nas costas, gente, não faz isso, tá? Porque se a pessoa estiver em pé, você começar a bater nas costas, o alimento vai descer mais ainda. Uma pessoa engasgada, tá, gente? Você bater nas costas, vai começar a descer mais ainda, né? Aí tem aquela de apertar a barriga, não é apertar a barriga, é um outro movimento que faz, que empurra o diafragma. Aí, conforme empurra o diafragma, sai um jato de ar do pulmão para a garganta e desengasga. Isso é uma manobra que eu, quando explico sistema digestório, né, eu gosto de explicar, gosto de ensinar, porque é uma coisa fácil de se fazer em casa, né, e que salva a vida. É lógico que uma criança pequenininha, né, um bebê de colo, não dá para fazer isso. Aí é onde a pessoa vira a criança, inclina a criança com a cabeça para baixo e dá uns tapinhas de leve nas costas para poder desentupir, no caso, desengasgar. Né? Mas vocês podem procurar isso no YouTube, tem ensinando como é que faz. Oi, pode falar. E no caso da broncoaspiração? É basicamente isso daí também, tá? Olha o outro querendo se engasgar aí, ó. Engolindo saliva e respirando ao mesmo tempo. A broncoaspiração é quando acaba vindo, principalmente, alguma parte líquida para cá, tá? Quando fala broncoaspirou. É justamente isso, tá? Aí, no caso, foi para os brônquios, por isso que é broncoaspirou, porque vai lá nos brônquios. Aí, dependendo do que for, se for alguma coisa sólida, você pode fazer essa técnica para poder desengasgar. Agora, se for alguma coisa líquida, ele vai descer, né? O líquido é mais fácil de ser eliminado pelo pulmão, mas ainda assim, é igual, por exemplo, uma pessoa quando se afoga. Uma pessoa quando se afoga, tá? Mesmo que uma pessoa se afogou na praia, está se afogando. Aí o que acontece? Quando a pessoa está se afogando, ela está tentando respirar. E aí é onde acaba entrando água pelo sistema respiratório e vai para o pulmão. Tá? Aí quando chega lá no pulmão, não é porque o pulmão está cheio de água, é porque as moléculas de água elas têm uma capacidade de adesão. Então, o alvéolo, que é uma bolsa, ele não consegue abrir por causa dessa adesão entre uma molécula de água e outra. Ele fica fechado. Então, ele não abrindo, não entra ar. Então, é onde a pessoa acaba morrendo. Uma pessoa que se afoga. Então, mesmo com a pessoa que se afogou,
conseguiu tirar a pessoa tá bem, tá viva, é bom, e dependendo do grau de afogamento, é bom ainda ir no médico, porque se entrou água no pulmão, ela ainda pode ter problemas respiratórios, tá? Aí ela vai tomar a injeção de um remédio chamado surfactante, tá? Nem injeção, vai tomar esse remédio. Surfactante é uma coisa que já tem no próprio pulmão, os alvéolos são revestidos de água por dentro, mas o surfactante ele impede que as moléculas de água se grudem uma na outra e os alvéolos fiquem fechados. Então, a pessoa, quando se afoga, ela toma esse surfactante para poder evitar e depois essa água acaba sendo eliminada. Tá? Ô, professor. Acabou entrando até em sistema respiratório. Fala aí. Uma vez aconteceu, a minha filha, ela tinha 2 anos, ela se afogou, mas eu tentei, como eu não sabia fazer respiração, né, boca a boca nela, aí eu sacudia ela, batia assim no peito dela, desesperada, né, porque ela tava assim, foi questão de segundos de ela pegar e se jogar, assim, se afogou muito rápido, muito rápido. Só que ela conseguiu vomitar aquela água toda, mas o médico, eu liguei para ele na época, né, ela tinha plano de saúde, eu liguei pro médico dela e ele falou que se ela não tivesse nada, não precisava de levar no médico, mas será que isso pode acarretar ainda em alguma coisa futura, ou se não aconteceu nada até hoje, não tem nada a ver? Não, isso não acarreta nada futuro, não. Isso aí é ali na hora mesmo, é porque às vezes a pessoa quando se afoga, né, se a pessoa se afogou e tá bem, tá tranquilo, mas às vezes a pessoa se afoga, ela tá ali, ela tá viva ali, tá consciente, mas tá com problema, com dificuldade de respirar. Ali, naquele momento ali. Não é nada que vai causar prejuízo futuro, nem nada, não. Entendeu? Ela vai, ali naquele momento ali, ela vai ficar com dificuldade de respirar. Né? Nem que ela não vai conseguir, ela vai ficar com dificuldade. Aí é bom ir no médico para poder, assim, mas é uma coisa emergencial ali na hora e toma esse surfactante e passa. Não é nada que deixa sequela, não. Entendeu? O que o médico falou, se ela tá bem, ela tá bem, não tem necessidade. É mais quando a pessoa fica, como é que se diz? Tá ali tá com falta de ar, né? E isso acontece também quando a pessoa tá há muito tempo se afogando, tá? Aquela questão ali de mergulhou ali, bebeu aquela água, né? Tomou aquele susto. Mas engraçado, ali, não dá problema, não. Mas o engraçado, quando ela se afogou, ela foi assim, porque foi tão rápido, mas ao mesmo tempo ela engoliu tanta água que ela chegou a ficar desacordada e roxa. Ela engoliu muito rápido a água. Mas graças a Deus, né, conseguiu lá na hora. Fiquei desesperada, mas foi só experiência. Tá bom, então. Nem falo. Eu também já passei por uma situação dessa de engasgo, né? E na época eu nem conhecia essa manobra nem nada. Né? O meu sobrinho era pequeno e uma bala, aquela balinha de coração, ela atravessou na garganta dele e ele começou a parar de respirar. A gente deitou ele devia ter uns 2 anos também, e deu uns tapão nas costas dele e a bala soltou. Mas... Deus me livre, é muito doideira isso, né? Eu fiquei com tanto trauma que eu ficava revoltado quando alguém dava bala pro meu filho quando era pequeno. Bala só macia. Eu tenho trauma até hoje com piscina. Bala pra ele só macia, se bem que até bala dura ele tritura tudo, ele não fica chupando bala, ele tritura, ele mete o dente e quebra a bala todinha. Ele tá sentado aqui na minha frente rindo aqui, que eu tô falando dele. Bom. Tá bom. Você é seu irmão, nem sabe que tinha um irmão. O esôfago. Bom, então aqui tá... o Lucas vai acabar se matando aí, ó. Ele tá falando... Ele tá falando que tá tentando engolir saliva e respirar ao mesmo tempo, ele vai acabar morrendo aí. Muito doido, cara. Vai ficar preso, né? Ele não vai poder mais jogar LOL. Deixa ele. Morrer eu não vou, não, mas no máximo me engasgo aqui de novo. Bom,
Então, Quase um continuando lá. orgasmo aqui de novo. Então, aqui, ó. Vamos ó. voltar. Aqui é o esôfago, ó. Aqui, ó. É um músculo fechado. E aqui está cortado porque aqui, no caso, já é o brônquio, os brônquios, tá? A traqueia, os brônquios, está cortado porque a gente não está vendo o sistema respiratório, estamos vendo digestório. Então, como ele fica na frente, o desenho retirou para poder mostrar aqui, ó, o esôfago, tá? E aqui, o final do esôfago, o estômago, já é uma parte do estômago. E tá aqui nós temos 2 exemplos de estômago aqui. Isso aqui é um estômago de humano e aqui é o estômago de um ruminante, tá? Ruminantes são animais que conseguem comer capim. Vaca, cavalo, zebra, esses animais que comem capim, eles têm um estômago diferente. Mas não precisa se gravar isso aqui não, porque não vai cair na nossa prova não. Nosso é o sistema digestório humano. Então, tem aqui o estômago. Então, o estômago aqui, ele é uma bolsa, né, curva, que onde vai ocorrer grande parte do processo de digestão, né? Aqui no estômago não acontece a absorção de nutrientes, mas sim digestão. Nós temos aqui uma estrutura, tem dois músculos aqui, que a gente chama de esfíncter, tá? Que eles vão fechar o estômago. Primeiro, esse aqui vai fechar, o alimento entra e ele fecha para que o alimento não volte. Esse aqui ele fecha para que o alimento não passe direto pro intestino. Porque se ele passar direto para o intestino, ele não vai digerir. Então é necessário que o alimento fique um tempo aqui para ser digerido, para passar para o intestino. E é aqui, ó, quando alguém tem algum problema aqui nessa região, que começa a acontecer, tem gente que tem problema de refluxo constante. São problemas que podem ter problema nesse músculo aqui, onde a pessoa tem um problema de refluxo e o alimento acaba voltando. Tá? Aí, às vezes, as pessoas me perguntam como é que é a questão da redução do estômago. A redução do estômago realmente ajuda, realmente funciona, né? É a operação bariátrica, cirurgia bariátrica. O que acontece? A redução do estômago, o estômago ele é uma bolsa, e às vezes ele pode muscular, e às vezes ele pode dilatar, aumentar de tamanho. Principalmente quando a gente acaba comendo assim, sem vontade, comendo muito, bebendo muita água, ingerindo muito líquido que não passa, então se acumula aqui, ele vai aumentando de tamanho e acaba ficando grande, tá? E se você tem muito alimento aqui, o que acontece? É onde a gente vai ter fome. Se a gente tiver um espaço aberto, muito aberto aqui no estômago, a gente dá aquela sensação de fome, aquela dor no estômago de fome. Então, quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela corta um pedaço do estômago. Por quê? Porque ela cortando um pedaço do estômago, fazendo a chamada redução do estômago, o estômago menor, a pessoa vai ter a saciedade mais rápido. Então, ela comendo menos, ela vai se saciar mais rápido. Tá? Só que não adianta se a pessoa não fizer todo outro tratamento por trás disso. Porque nem sempre a pessoa ela está acima do peso porque come muito porque tem fome. Não, às vezes é o hábito de comer. Às vezes é a ansiedade. Então, tem outras questões que vai fazer o quê? Se a pessoa não fizer a dieta, ela vai engordar novamente. Então, não adianta, porque tem muita gente que acha assim, vou fazer a redução do estômago, vou emagrecer. Cara, você pode até emagrecer, mas se você parar a dieta, você engorda de novo. Então, a redução do estômago, ela, assim, eu falo, eu não aconselho as pessoas a fazerem cirurgias por questões estéticas, mas sim por questões de saúde. Então, normalmente, a redução do estômago ela é feita quando, às vezes, a pessoa tem um problema de obesidade mórbida. Então, ela precisa reduzir o peso rápido.
Igual, por exemplo, tem aquele ator, o André Marques, né, que era da Malhação, que agora é apresentador da Globo. Ele era gigante, ele fez redução de estômago. Mas por quê? Por questão de saúde. O próprio Leandro Hassum também, né, fez a redução do estômago e para emagrecer e fez a dieta, faz academia, né? E era gordão e agora tá magro. E quando ele fez a redução do estômago, a graça também dele foi embora junto, né? Porque, por incrível que pareça, ele ficou mais chatinho e depois ficou mais magro. Eu ia falar isso agora, professor. Professor, eu queria tirar uma dúvida aqui. O metabolismo, ele também influencia nisso? Sim, com certeza. Não só metabolismo, como, por exemplo, tem uma glândula que fica na garganta chamada tireoide. Tanto que muita gente fala assim, fulano tem tireoide. Todo mundo tem tireoide. Eu não sei quem operou e retirou. Agora, problemas na tireoide. A tireoide, ela regula o metabolismo. Desculpa. Então, o Ronaldinho Fenômeno, por exemplo, ele não conseguia emagrecer porque ele tinha um problema chamado hipotireoidismo. É a falta do hormônio da tireoide, que regula o metabolismo. Então, o metabolismo dele era lento. Então, o metabolismo sendo lento, a digestão é menor, é mais lenta e a pessoa acaba engordando mais. Agora, o hipertireoidismo, a pessoa acaba emagrecendo demais também. Tá? Então, tem os dois tipos de doença, a falta ou o excesso. E o metabolismo, sim, se a pessoa tiver uma vida sedentária, ela vai ter o metabolismo, é o que acontece na maior parte das vezes, tá? Nas pessoas hoje em dia, ela vai ter um metabolismo menor. Então, uma pessoa sedentária, ela tem um metabolismo menor, então o alimento demora, tá, a ocorrer o processo de digestão. Então, pode ver que uma pessoa sedentária, ela vai menos, ela demora muito, ela se alimenta e demora muito para poder ir ao banheiro, fazer um número 2, por exemplo. Por quê? Porque a digestão dela, o metabolismo dela está lento. Aí onde ela acaba absorvendo mais o que não deve e fica acumulado ali. Agora, quando a pessoa tem uma vida mais ativa em relação a exercício físico, a pessoa acaba tendo um metabolismo mais acelerado. E com esse metabolismo mais acelerado, ela acaba emagrecendo, sim, né? Ela acaba perdendo peso. Então, o metabolismo influencia 100% nisso daqui. Né? E o pior é que, assim, às vezes, quando a gente começa a trabalhar, eu trabalho, eu ando não sei quantos quilômetros, não sei o que, a gente pensa, caraca, quando a gente está desempregado, engorda. Aí começa a trabalhar, pensa assim, agora eu vou emagrecer, porque eu vou trabalhar andando daqui para lá, de lá para cá, e tu continua gordo do mesmo jeito. Né? Porque o trabalho, assim, por mais que você esteja se exercitando, mas o trabalho não é uma atividade física programada. Então, é a mesma coisa, eu tenho que ir lá fora no supermercado, aí você vai andar, eu vou andando. Né? Aí vai, faz um monte de coisa, não é a mesma coisa do que uma caminhada, tá? Por causa da distração, do que você está fazendo alguma atividade ali, e a respiração é completamente diferente. Né? Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Mas fala aí, alguém falou alguma coisa? Eu falei que eu pensava assim, professor, que só porque a gente anda, né? Igual eu tava falando outro dia, eu tava falando com meu esposo, eu ando pra caraca, não emagrece, porque eu comecei a engordar agora, há pouco tempo, eu tenho 1 ano que eu comecei a engordar, eu não, sempre fui muito magra. Aí ele falou, mas não é a mesma coisa que fazer exercício. Aí agora eu entendi que realmente é verdade, né? A gente fica com aquilo, eu ando pra caraca, eu vou emagrecer, mas não tem nada a ver. Porque você, por exemplo, você vê as mulheres que ficam em casa, que não trabalham, mas o serviço de casa é um serviço tão pesado, né? Uma casa que tem 2 andares, então, o sobe e desce escada, né? Era para as mulheres ser um palito. Entendeu? Não é? Porque as pessoas pensam, não, mas o serviço em casa é pesado. Eu sei como eu ajudo em casa em algumas coisas também, então eu sei como é que é.
Então, minha casa aqui é 2 andares, então escada aqui toda hora, sobe, desce, não pensa, aí vai pegar um negócio, vai lá em cima, acaba pegando outra coisa, desce, esqueceu, o que foi pegar, esqueceu. Então, quer dizer, pô, deveria estar magrinho, mas não tô, entendeu? Tô Eu precisando fico perder alguns... indignado com a minha namorada. Ela come 2 hambúrguer e não emagrece 1 quilo. Lá Eu vem. como um pão e já engordo pra caralho. Ô, professor, Eu não fico indignado com ela, não. Eu fico muito chateado. Aí tem Se dá problema. 2 hambúrguer, ela come assim. Eu como um pão e já engordo uns 2 quilos já. É a igual eu. aluna que deu um exemplo aí, ó. E o pior, Filho assim, dela. E o pior é que a gente, o homem, ele consegue emagrecer mais rápido, até por questões hormonais, tá? A mulher é mais difícil de perder peso, tá, gente? Por questões hormonais. Mas vamos lá, que a gente está quase acabando aqui, para a gente poder terminar e o pessoal ir ingerir aquela água que passarinho não bebe. Né? Então, ó, saiu do estômago, aí a gente tem aqui os intestinos, o delgado, que é o fino, e o grosso. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, tá? É o duodeno, o jejuno, que é o meio, e o ilho, que faz a parte de ligação com o intestino grosso. Aqui, no final do intestino grosso, deixa eu ver se tem, aqui tem um desenho do intestino grosso. Nós temos aqui uma estrutura, no final não, no início, chamada de apêndice, que até hoje ninguém descobriu para que serve, tá, gente? O apêndice só serve para dar problema. Aquela famosa operação de apendicite. É quando isso aqui inflama. Tá? Aí o pessoal fala assim, suturou o apêndice. O que é? É ele romper. Por quê? Porque aqui, como é o intestino, gente, já é a parte, intestino grosso, já é a porção da formação das fezes. Então, se eu romper isso aqui, ele vai liberar, vai contaminar todos os outros órgãos que estão aqui. Então, o que acontece? O intestino delgado, na parte do intestino delgado, voltando aqui, eu esqueci de falar, nessa parte aqui do duodeno, ainda ocorre um pouco de processo de digestão e a absorção de nutrientes é no intestino delgado. Tá? O intestino delgado que vai absorver os nutrientes. E o intestino grosso? O intestino grosso, ele faz a absorção de água e sais minerais. Então, a água e os sais minerais, eles vão ser absorvidos no intestino grosso. Então, é por isso também que muita gente que bebe pouca água acaba tendo dificuldade também, né, nas fezes. Acaba tendo, às vezes, as fezes até mais secas. As mulheres, durante o período menstrual, como elas desidratam por causa da liberação do sangue, né, ela acaba tendo mais dificuldade, as fezes saem mais secas, aquela que desce rasgando, né, então a galera tem que beber mais água para poder, porque é aqui, né, onde tem essa formação das fezes, que é a absorção de água e sais minerais, tá? E quando chegar aqui no final, esses restos que não servem vão passar pelo reto e sair pelo ânus. Tá? Então, dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Não. Ah, professor, tem um menino ali, o Pedro, que ele falou que tá sem microfone. Ele falou que na época... Leu, então. Falavam que o apêndice guardava semente. Assim, não. Na verdade, o que acontece? Até hoje não se sabe para que serve aquilo dali. Tá, gente? Na verdade, é a mesma coisa do que o dente ciso. Acredita-se que ele já teve uma função no passado, tá? Já teve uma função no passado, só que perdeu-se essa função. E tá ali por tá. Tanto que a pessoa, quando retira o apêndice, né, ela não tem problema nenhum. Ela não precisa fazer reposição hormonal, não precisa fazer nada. Uma outra operação muito comum no sistema digestório é a de vesícula, né? A vesícula biliar. Vesícula biliar é uma bolsa que tem
no fígado, tá? Ela armazena, muita gente pensa que a vesícula biliar, ela produz a bile. A bile é uma substância que é tipo um detergente, tá, gente? Ela serve para digerir a gordura que está no estômago. Só que a bile ela é produzida pelo fígado. O fígado produz a bile e armazena na vesícula biliar. Então, quando a pessoa tem problema de vesícula, né, que dizem que dói bastante, eu não sei, a pessoa vai lá e opera e não tem problema nenhum mais, porque a bile vai continuar sendo liberada, só que aí o fígado, em vez de armazenar, vai liberar diretamente no estômago. O Antenor falou aqui que dói, sim. Eu acredito. Né? Eita! Só isso? 208 pedras? Bom, então, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Vou parar a gravação aqui, depois eu vou botar a gravação